Olá, pessoal. Vamos dar sequência às nossas atividades. E o tema agora será direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles devem ser vistos como um mecanismo de limitação do poder do Estado. Tá? Ah, isso por quê? Porque os direitos fundamentais, eles, quando eles foram criados, eles tiveram como objetivo criar um espaço de direitos contra a atividade estatal. Então, o Estado, a partir de determinadas circunstâncias, não poderia atingir o indivíduo. Tá? E os direitos fundamentais eles devem ser vistos também como uma condição de possibilidade para alcançarmos a democracia. Isso significa que a democracia ela não pode ser exercitada, ela não pode ser alcançada se não houver garantia de direitos fundamentais. Tá? Como é que eu vou exercer, como é que eu vou manifestar minha opinião de forma livre, até mesmo contra o governo, se não houver a garantia da liberdade de expressão? Se não houver o direito assegurado à minha liberdade de expressão? Eu posso ser preso. Tá? Então, se as pessoas não podem livremente manifestar sua opinião, inclusive em face do governo, tá? A gente não tem democracia, porque a ideia de democracia é eu ter opiniões contrárias, opiniões divergentes, e nós chegarmos a um consenso no futuro. Né? Então, o debate, o diálogo, eles são fundamentais. Certo? E a, a Constituição de 88, ela colocou os direitos fundamentais em um lugar especial. Logo no início da Constituição, o primeiro tema são os princípios fundamentais e, em seguida, no título 2, começam os direitos fundamentais, manifestando, assim, a importância dos direitos fundamentais para esse texto constitucional. E se você for ler a doutrina, ou você vai ver a expressão direitos naturais, a gente vai ver a expressão direitos humanos, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais e liberdades públicas, né? Direitos fundamentais do homem ou direitos fundamentais. Então, são expressões que são muito próximas. Algumas querem dizer a mesma coisa. Tá? Os naturalistas falavam de direitos naturais, direitos que eram prévios ao Estado, eles eram pré-estatais e eram supraestatais, eram superiores ao próprio direito estatal, ao próprio Estado. Tá? E aí os direitos humanos são aqueles tratados, são aqueles previstos em tratados internacionais, são estudados lá no direito internacional. E por aí vai. Por exemplo, na França se fala muito em liberdades públicas, né? Então, dependendo do texto que você for ver, você vai encontrar expressões diferentes que muitas vezes elas querem dizer a mesma coisa. No nosso texto constitucional, a Constituição de 88, ela utiliza algumas expressões. Ela vai falar de direitos humanos no artigo 4º, ela vai falar de direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, ela vai falar de direitos e liberdades constitucionais, lá no artigo 5º, inciso 71, e vai falar de direitos e garantias individuais, lá quando vai tratar das cláusulas pétreas, no parágrafo 4º do artigo 60. Tá? Então, nós temos várias expressões que aparecem no texto constitucional e nós temos que trazer uma ideia de qual objeto do nosso estudo. Tá? Nós vamos falar de direitos fundamentais aqui. Os direitos fundamentais eles devem ser entendidos como aqueles que estão previstos no texto constitucional. E aí os direitos humanos devemos entender que são aqueles previstos em tratados internacionais, certo? Bom, existem vários conceitos de direitos fundamentais. Eu coloquei para vocês aqui um conceito do Ingus Arlett, que ele vai dizer que, olha, direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância, integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como
as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo ou não assento na Constituição formal. Bom, aí tem também um conceito do Luigi Ferraioli, que ele vai dar, que é um conceito também formal. Tá? O que são os direitos fundamentais? São aqueles direitos consagrados como tais na Constituição, no texto constitucional. Isso são direitos fundamentais, certo? A ideia de direitos fundamentais, olha, eu tenho o texto da Constituição. A Constituição vai dizer quais são os direitos fundamentais. Então, esses são os direitos fundamentais, certo? É evidente, a gente vai ver que o próprio texto constitucional ele fala, existem outros direitos que não estão previstos aqui na Constituição. Se nós buscarmos uma história dos direitos fundamentais, eles são bem antigos. Tá? A gente pega lá do século XVI, falando sobre os direitos fundamentais a partir da doutrina justnaturalista, tá? Que deram origem a isso tudo, até nós chegarmos ao século XVIII, que aí sim nós podemos dizer que nasceram os direitos fundamentais. A Magna Carta foi um texto criado em 1215 pelos barões e bispos ingleses com o objetivo de limitar o poder do rei, tá? O rei João Sem Terra. E aí, percebam, esses direitos eles não eram direitos para atingir a população, tá? Eram direitos que foram criados para proteger a igreja e a nobreza contra o poder do rei, certo? O rei foi obrigado a assinar por conta da opressão que eles exerceram, mas essa Magna Carta Libertatum, ela não tinha a característica de uma constituição, tá? Ela tinha uma natureza contratual. Assim, o João Sem Terra racionou. Quando o filho dele assumisse o poder, ele teria que aceitar aquele documento como válido. Tá? E por que esse texto era direcionado só para os bispos, só para a igreja e para a nobreza? A própria redação do texto já indica isso. O texto foi escrito na época em latim, não foi feito em inglês. Tá? Se fosse para atingir a população, para a população tomar conhecimento, o texto seria escrito em inglês, mas não, o texto foi escrito em latim. Tá? Só para aqueles que tinham acesso à língua, que era a nobreza e o clero, é que poderiam usufruir daqueles benefícios ali. Bom, o que a gente tem que pensar? Depois da Magna Carta, houve outros textos que surgiram. Tá? Houve a Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1671, e a Bill of Rights, de 1689. Todos esses documentos eles tiveram por objetivo criar direitos que impusessem limitações ao poder do rei, ao poder do Estado. Certo? Mas essas declarações elas não vinculavam o parlamento inglês. Por isso elas não tinham característica de direitos fundamentais ainda, certo? Até que no século XVIII veio lá a Constituição da Virgínia, nos Estados Unidos, de 1776, e em 1789 veio a Declaração Francesa, tá? De Direitos do Homem e do Cidadão, que aí se criou a ideia de que, olha, existem direitos que o Estado não pode tocar. Há direitos que o Estado reconhece que não podem ser tocados. E toda Constituição que for criada, ela precisa ter uma declaração de direitos. Na Declaração Francesa foi estabelecido isso. Então, a partir daí, as constituições, essas foram as primeiras constituições, as constituições que surgiram a partir de então, elas começaram a estabelecer uma lista de direitos, né, que hoje nós chamamos de direitos fundamentais, que serviriam de limitação ao poder estatal. A gente tem que ter uma noção de que
quando esses direitos surgiram, a gente estava no absolutismo ainda, certo? Então, essas constituições inauguraram o que nós chamamos de constitucionalismo moderno. Tá? O surgimento das constituições escritas com declarações de direitos, tá? E o princípio da separação de poderes, que foram os dois mecanismos que surgiram para limitar o poder do Estado. Certo? E essas declarações reconheciam esses direitos do homem como direitos inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis. Surgiram, então, os chamados direitos fundamentais de primeira dimensão, ou primeira geração. Certo? Nós vamos falar deles daqui a pouco. Por que se diz que os direitos fundamentais... Quais são as características desses direitos fundamentais? Eles são... a primeira característica é a historicidade. O que significa isso? Os direitos fundamentais, assim como todo direito, ele é uma construção da história. Eu não posso considerar o fenômeno jurídico como um fenômeno atemporal. O direito ele é construído em um dado momento histórico, em uma dada sociedade, certo? Por isso que o direito brasileiro é diferente do direito argentino, que é diferente do direito chileno, que é diferente do direito americano. Então, cada país vai construir o seu direito de acordo com aquilo que aquele povo, aquela sociedade entende que seja justo, certo? Então, a historicidade quer dizer isso, olha, a partir de um momento histórico, a gente cria normas jurídicas e a gente consagra direitos fundamentais. Se a gente pegar o nosso texto da Constituição de 88, por exemplo, a gente pode justificar porque houve uma lista tão grande de direitos fundamentais no artigo 5º, porque o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura. Então, e aí se deu tanta importância, por exemplo, aos direitos do preso. Tá? Por quê? Porque as pessoas eram perseguidas por questões políticas. E aí foi colocado que é proibido tortura, foi colocado que é proibido preso político, que é proibido asilo político, é proibido uma série de coisas, tá? Pensando não no preso comum. O que está se pensando é no preso político. Tá? Se você pegar o texto constitucional, sem viés político, tá? A gente está falando aqui de direito constitucional. Então, se você olhar o texto constitucional, toda a proteção que é dada ao preso no artigo 5º, ali a gente vê, naturalmente, que não se pensou no preso comum, mas se pensou no preso político. Mas aí, no final das contas, como a gente não tem preso político hoje, todas aquelas regras que foram criadas foram para o preso. Então, todos os presos se beneficiaram com aquelas regras que estão no artigo 5º da Constituição. Bom, outra característica é a inalienabilidade. Isso significa que os direitos fundamentais não podem ser transferidos para ninguém. Tá? Eu sou titular de direitos fundamentais, eu não posso transferir os meus direitos fundamentais, o meu direito à incolumidade física, o meu direito à liberdade de expressão, eu não posso transferir isso a outra pessoa, tá? Ainda que seja por dinheiro. A outra característica é a imprescritibilidade. Sempre os meus direitos fundamentais poderão ser exigidos sempre que eu quiser. Tá? Não há um prazo prescricional para eu exigir meus direitos. Aqui, assim como vocês estão vendo, vocês estudaram lá em direito civil, por exemplo, que existem os prazos prescricionais, e que o titular de direito ele pode requerer aqueles seus direitos. Isso não tem para direitos fundamentais, certo? E aí nós temos também a outra característica que é a irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar ao direito fundamental. Tá? Eu não posso renunciar à minha dignidade humana. Eu não posso renunciar à, à minha incolumidade física. Eu não posso renunciar à minha intimidade. Tá? Esses são direitos que eles são intrínsecos aos homens, mulheres, né? Bem?